Salve, salve, minha rapaziada. Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. O último vídeo de análise de prospectos para falar da posição mais importante de todas. Mas antes, não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Se inscrevam no canal, acho que já falei, né? Para que a gente cresça cada vez mais aqui no YouTube. E deixem o like, por favor. Sigam também Landing Zone Brasil, o link está na descrição desse vídeo. Sem muita enrolação, vamos começar com os 5 quarterbacks mais importantes. O draft está chegando, é a posição que todo mundo que não tem QB quer saber. Tem gente para draftar, não tem, mas eu já vou adiantar vocês que não anima muito, tá? Não anima muito, não temos grandes nomes para serem draftados. Número 5, Penn State, quarterback, Drew Allar. Drew Allar, quarterback de Penn State. O que eu posso falar do Drew Allar, né, gente? Tem um braço bom, um braço muito bom, tem força, tem velocidade, mostrou que pode fazer qualquer tipo de lançamento chegando na NFL, pode atacar janelas mais apertadas, tem bom tamanho, tem presença de pocket, mostrou já boa antecipação de bola, tem um bom upside, eu acho, para quarterback, e tem traits que não se ensinam assim, né? O braço dele é muito bom, antecipação, em algumas janelas, tem um bom toque na bola, tem um bom tamanho, tem uma boa presença de pocket, é um cara que mostrou coisas muito boas em outros anos. O problema é que ele ainda tem uma mecânica muito inconsistente, que eu acho que é o principal. O footwork dele é muito ruim, afeta a precisão dele em muitas jogadas. Ele é muito inconsistente de maneira geral. Tem jogos que ele vai muito bem, tem jogos que ele vai muito mal. Às vezes ele é muito inconsistente durante os jogos. É muito ruim quando sofre pressão pelo miolo da linha, então quando vem pressão interna ele fica completamente perdido. Tende a recuar muito no pocket, o que é um problema. Às vezes ele recua demais, segura muito a bola e perde jardas, perde jogadas. Força jogadas desnecessárias, sofre interceptações, às vezes fumbles que não era para sofrer. Não cria muito fora da estrutura, é um cara que depende muito de tudo estar alinhado para ele conseguir criar. Tem um problema se ele precisa sair e criar por conta própria. E teve uma lesão recente que afastou ele da última temporada. Então, Drew Allar, número 5 aí da minha lista. Número 4, gente, Carson Beck, de Miami. Tem precisão, tá? E tem timing muito bom para algumas bolas. O jogo dele é muito baseado em ritmo, tá? Ele depende muito dele entrar em ritmo, às vezes, para ele se sair bem no jogo. Precisa de um ataque que tenha um ritmo bom para ele conseguir entrar nas partidas. Senão, ele não consegue jogar tão bem. Mas tem boa precisão, tem bom timing, tem boa antecipação. Trabalha bem progressões, é um cara que consegue ver ele trabalhando bem as progressões de maneira completa. É experiente como titular, então para ser um quarterback de imediato na NFL ajuda, times que estão buscando um QB reserva. Quando ele é bem protegido, quando está tudo sob controle, quando está tudo estruturado, ele funciona bem, controla bem o ataque. Acho que é um cara que é um QB titular desse sistema, né? A gente usa muito esse termo, né? É QB de sistema ou não é? Acho que o Carson Beck, num sistema que dê a proteção que ele precisa, que tenha bom timing, que tenha bom ritmo, ele consegue se sair bem. Trabalha bem progressão, tem boa antecipação, tem um braço ok, bom para a NFL, então acho que isso ajuda. Qual que é o problema dele? O braço caiu um pouco depois da lesão que ele teve no braço. Ele produz muito pouco fora do script, então não cria. Outro jogador que depende muito do esquema e que tudo dê certo para que ele consiga produzir. Ele teve um número de interceptações que subiram na última temporada, então foram 12 interceptações, o que é um número alto para um QB de college chegando no draft, então é um problema. A mecânica dele quebra totalmente quando ele é pressionado, então
principal red flag dele é pressionado. Ele é muito afetado quando sofre pressão. É aí que a gente vê o pior do Carson Beck. As piores interceptações, as piores tomadas de decisão, as piores jogadas do Carson Beck vêm quando ele é pressionado. Se eu fosse comparar ele com o jogador, acho que eu compararia ele com o Mac Jones. Se tudo ao redor funcionar, ele ok. Se não, ele desanda rápido. Por exemplo, ano passado o Mac Jones nos 49ers não rendeu mal, foi bem. Porque tinha contexto, tinha estrutura, tinha proteção ok. Então não foi um cara que foi mal. Então acho que talvez o futuro do Carson Beck possa ser parecido com o que o Mac Jones é hoje na NFL. Um bom QB reserva, um cara que, se tiver no esquema certo quando entrar, vai te ajudar, não vai te prejudicar. Então, mas ele pode evoluir e ser mais do que isso, né? Tudo vai depender de como ele vai conseguir se desenvolver na liga e do cenário que ele vai cair. Mas, pelo que ele apresentou no college, hoje é o que eu vejo para ele. Garrett Nussmeier, LSU. O que a gente tem de caminho para ele atingir o seu melhor na liga? Eu acho que ele é um cara inteligente. Acho que ele lê as defesas de maneira rápida. É um cara que conversa muito com a linha ofensiva pré-snap, ajusta muito bem a linha ofensiva e a proteção dele. Tem boa antecipação, tem bom time nos lançamentos, tem o ball placement para mim que é consistente. Acho que ele consegue comandar muito bem um ataque. Tem calma quando é pressionado, que é muito importante. Não se desespera quando a pressão chega. Manipula muito bem o pocket nessas situações. E pode executar um ataque bem estruturado com eficiência, que eu acho que é importante. Limitações dele: tem um tamanho abaixo do ideal para a posição. O braço dele não é dos melhores. Então, não tem um braço para fazer todos os lançamentos que a NFL exige. Força alguns passes desnecessários, tem alguns turnovers que são evitáveis às vezes. E teve uma lesão recente que impactou, né, a consistência dele na liga. Acho que ele é um cara muito inteligente, que se jogar dentro de um sistema também vai funcionar. Fora dele, acho que complica um pouquinho. É um cara que tem um QI de jogo muito bom, por isso que eu acho que pode executar um sistema de maneira muito inteligente. E consegue manipular pocket, consegue manter calma, pressionado, mas o problema é que ele não tem um tamanho tão bom, não tem um braço tão bom, teve lesões recentes e força alguns passes desnecessários, alguns turnovers que são evitáveis. Em segundo lugar, gente, Ty Simpson, de Alabama. É um cara que tem um processamento de jogo bom, ok, trabalha progressões de maneira boa, tem um jogo bem ritmado, com timings sincronizados, então acho que é um cara que precisa, né, bastante também de um ataque com timing, que as coisas aconteçam da maneira certa, que o pocket esteja limpo. Usa bem os olhos para manipular a defesa, o que é importante para um quarterback. Tem uma ótima precisão, é um quarterback muito bom de curto e médio campo, então não é um cara, na minha opinião, de deep balls, é um cara mas que tem uma precisão muito boa de médio e curto campo. Tem mobilidade boa, suficiente, e joga dentro da estrutura também com consistência. Problema, não é um cara tão experiente, perde mecânica quando é pressionado, então sofre muito sob pressão. Também é quando pressionado onde a gente vê as piores qualidades dele, os piores defeitos dele aparecendo, sob pressão, principalmente pressão pelo miolo da linha. O jogo de deep balls dele não é bom, é inconsistente. Alguns deep balls dele são bons, outros são overthrows, outros são underthrows, outros são interceptações. Então, não gosto muito disso e cria muito pouco fora do script. Então é mais um quarterback de todos que eu falei aqui, que é um cara para ser um bom QB reserva, que tenha um bom sistema para operar dentro desse sistema.
Pode ser um titular na NFL? Claro, todos eles aqui podem vir a se tornarem titulares. Mas eles dependem de bons sistemas, não são caras que vão criar fora do script. E o número 1, gente, é a pick 1 do draft, todo mundo já sabe, já é o jogador mais certo, todo mundo sabe que é o novo jogador do Las Vegas Raiders, já tá lá, já vestiu a camisa, já dá até para vender a camisa no site dos Raiders, que é... Vou até fazer um mistério aqui, agora são 17h46. É Fernando Mendonça, Indiana Hoosiers, foi Heisman, foi campeão do college, QI de jogo elite, QI de jogo muito bom, processamento muito rápido, pós-snap, que é muito importante, lê bem o pré e lê muito bem o pós, identifica as coberturas com facilidade, é muito bom fazendo antecipação das jogadas, lança antes das janelas se abrirem, tem um ball placement de alto nível nos 3 níveis de campo, tem o Lauren muito bom no meio do campo, então colocando, né, o que seria isso? Ele consegue colocar muito bem a bola entre os safeties e os linebackers, né? A bola por cima dos safeties e antes dos linebackers. Então ele tem um ball placement realmente muito bom. Tem ritmo, controla o ataque, né? Ele tinha ritmo e controlava esse ataque, ditava o ritmo desse ataque de Indiana. Tem uma boa mobilidade funcional, navega bem no pocket, estende as jogadas pontualmente, dito o touchdown que ele fez. Claro, a gente sabe que não foi uma jogada estendida, é uma jogada desenhada, mas mostra a qualidade que ele tem de possivelmente estender jogadas em que ele precise correr. E tem uma consistência absurda, né, gente? Um baixo número de turnovers, teve muitos touchdowns. Na temporada passada foram mais de 3.500 jardas. Na temporada, sem contar playoffs, foram 41 touchdowns passados, mais 6 interceptações. Eu quero pegar os números dele aqui de outras temporadas, porque esse padrão se mantém, né? Ele teve em 2024 também, né? Teve um número bem mais baixo, né? De jardas, bem mais baixo não, mas teve 3.000 jardas, teve 16 touchdowns e 6 interceptações apenas. Mas em 2025 explodiu, foi para 41 touchdowns e manteve o número de 6 interceptações, o que é fundamental para um jogo de um quarterback no estilo do Fernando. Limitações: ele não é um cara atleticamente elite, o atleticismo dele é um pouco limitado, não é um cara que vai te criar muito fora da estrutura, que eu digo que vai pegar a bola embaixo do braço como Lamar Jackson, Jalen Hurts, até o Patrick Mahomes, Justin Herbert, e sair correndo. Não é um cara para criar muito fora da estrutura. Tem um braço bom, mas eu não acho que o braço dele seja elite, mas é um braço muito bom. Pode sofrer quando muito pressionado, pressão constante, e eu acho que o footwork dele pode melhorar um pouco no pocket, tá? E ele jogava num sistema Run Pass Option heavy, né? Que é um Run Pass Option pesado, menos throws NFL, né? Menos... Então a gente tem que ver como ele vai se adaptar para esse estilo, mas eu acho que ele vai encontrar um ataque bem carinhoso com ele lá em Atlanta, agora com quem tá lá, com o Ashton Jeanty correndo bastante com a bola e etc. Eu compararia ele com o teto para ser o que o Jared Goff é. É um cara com time, é um cara com precisão, é um cara com controle, é um cara que a gente sabe que depende da estrutura, é um cara que, às vezes pressionado, sofre um pouco, não é um grande de um atleta. Então, eu colocaria ele, né, numa comparação assim, estilo Jared Goff. Se tu der estrutura para ele, ele vai operar o ataque muito bem, né? E a gente viu que o Goff consegue fazer isso. Eu colocaria que ele tem potencial para ser no estilo do Goff ou até mais, dependendo se ele conseguir atingir tudo que ele tem de teto. Certo, minha gente? Esse foi o vídeo. Essa foi a série de análise de prospectos. Agora, antes do draft, vai ter um vídeo fazendo um mockzinho para vocês. Esse é o último vídeo de análise. Deem uma passadinha no canal, olhem os outros vídeos, tem de todas as posições.
Dê uma passadinha lá no Twitter, o link tá na descrição do vídeo, tem texto do vídeo de hoje, com bem mais completinho, falando bastante sobre os jogadores que eu citei aqui. Tem de todas as outras posições também. No canal tem todas as classes, running backs, wide receivers, tight ends, edges, cornerbacks, safety, tem tudo, gente. Dê uma passadinha, olhem. Não é fácil analisar prospecto. Daqui a 2, 3 anos a gente vai voltar aqui, vai ver como é que foi, se deu tudo certo, se não deu, quem funcionou, quem não funcionou. Tudo depende do contexto que o jogador vai cair, do que ele vai fazer chegando na NFL, se vai se deslumbrar, se não vai, e etc. Tem muita coisa em jogo, é muito difícil analisar um prospecto no college e ver como ele vai se transformar na NFL. Mas, gente, espero mesmo que vocês tenham gostado dos conteúdos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não acaba aqui o conteúdo de draft, como eu falei, vai ter mock, vai ter análise das picks de primeira rodada, vai ter análise das picks de dia 2 e dia 3, vai ter análise de melhores drafts, análise de piores drafts e por aí vai. O conteúdo tá recém começando, tá? Então não esqueçam, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês, gente. Um abraço, valeu e tchau!